Muito boa tarde a todos, aos que estão aqui presentes, aos que nos assistem através aqui do direto do Instagram. Estamos aqui para mais uma conversa na rama. Hoje temos connosco o João Garcia Miguel, que convidámos para vir acompanhar-nos nas Studio Visits aqui hoje. Tivemos uma tarde intensa de conversa e partilha para conhecermos o trabalho das artistas que estão agora em residência, o trabalho que têm estado a desenvolver neste último mês e, como habitualmente, vamos ter agora uma curta, longa, não sabemos, conversa com o João Garcia Miguel, a quem eu quero agradecer desde já a disponibilidade e a generosidade de ter vindo partilhar connosco a sua presença aqui, enfim, também os seus pontos de vista ao longo do dia. Eu gostava de fazer uma primeira introdução biográfica aqui sobre o nosso convidado. O João Garcia Miguel nasceu em Lisboa em 1961. Se estiver errado em algum ponto, corrige-me, por favor. Portanto, nasceu em Lisboa em 1961, licenciou-se em pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, realizou uma pós-graduação e mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação e concluiu o doutoramento na área das artes plásticas com a tese Performance, Corpo e Inconsciente. Este processo de doutoramento passou por várias instituições, não é? Sim, passou por Espanha. Sim. Exato. É um investigador e um artista multidisciplinar, com uma vasta experiência nas artes performativas, combinando um interesse pelo experimentalismo e pelo papel do artista enquanto interventor social. Tem investido na criação artística, promotora do crescimento individual e coletivo, valorizando nas suas produções os processos colaborativos, tanto com dramaturgos e intérpretes contemporâneos, quanto com comunidades e grupos diferenciados. As suas produções combinam performance, teatro físico, meios tecnológicos inovadores e reinterpretações de textos clássicos, sendo apresentadas tanto em contextos mais tradicionais, os teatros, palcos tradicionais, cineteatros, salas de estúdio mais convencionais, quanto em espaços independentes ou alternativos. Sim. Combina a atividade da criação com a prática da docência e da investigação, assumindo também a direção artística de alguns equipamentos e estruturas de referência ao longo dos últimos anos. É diretor da companhia com o seu próprio nome, Companhia João Garcia Miguel, e desde 2022 é responsável pela direção artística do CAC, Centro de Artes e Criatividade em Torres Vedras. O seu foco de interesse atual centra-se no entendimento da poesia como meio para despertar a consciência e as relações com a imaginação enquanto força criativa. Esta afirmação final retém-me logo aqui e eu gostava que começássemos exatamente por aqui. Até que ponto é que tu sentes que esta ideia da recuperação da poesia ou desta ferramenta, não é? Desta utilização da poesia enquanto ferramenta para esta ativação da imaginação, da criação, é de facto uma urgência no tempo atual? O que é que te faz voltar a ela? Porque de facto é um território, não é? que tem vindo a estar sempre presente, mas é muitas vezes esquecido. Sim. Boa tarde, obrigado Paulo, obrigado a ti, Ana, obrigado também às artistas que estão aqui connosco. E acho que a tarde que tivemos, de alguma forma, inicia esta questão de que, obviamente, somos poucas pessoas que estamos numa sala, mas aquilo que nós estivemos a falar, de alguma maneira, tem contornos e tem limites, provavelmente, que ultrapassam a própria linguagem, não é? Falámos de pessoas que não querem falar sobre o que dizem, pessoas que veem as suas obras e olham e pensam uma coisa e na verdade depois descobrem que a obra tem outros significados. Falámos de artistas que têm, digamos, uma espécie de obsessão por regresso
a estratégias ancestrais, a produtos, a alquimias, enfim, tudo isso, na verdade, são, acho eu, estratégias poéticas de estar perante a realidade. E porquê é que eu digo isto? Porque, na verdade, a realidade acabou por se tornar ela própria tão, eu ia dizer interessante, mas não acho que desinteressante seja uma palavra que nos ajude a perceber, porque na verdade também é estimulante, também é interessante, também é excitante, também é desafiante a realidade que estamos a viver hoje, mas é tão programada, não é? Nós estamos a forçar-nos a ser tão programáveis, a saber o que é que fazemos hoje, amanhã, a ter um calendário, a ter uma agenda, a ter um Google Docs, a ter não sei quantas coisas partilhadas. Nós sabemos o que é que o outro vai fazer, o que nós fazemos é fazer compras ao fim de semana, a trabalhar, enfim, ter um conjunto de regras e de horários cada vez mais agrilhoantes, digamos, que estamos a perder esta relação com o desconhecido como uma permanência, não é? Provavelmente é importante também fazê-lo, porque nos permite alcançar outras relações e ser provavelmente capaz de perceber e tomar consciência de umas outras coisas que têm a ver connosco e com o mundo onde estamos, mas leva-nos claramente a ser a dar pouca voz àquilo que é criativo em cada um de nós, o nosso corpo, a relação com o amor, enfim, com o mal-estar, até com os ódios de estimação, com aquilo que na verdade nos permite perder a cabeça, como se diz, enfim, sair da linha, ir à procura de outra forma de dizer a mesma coisa, não é? Porque a poesia, no fundo, tenta explicar aquilo que nós de repente somos confrontados e não sabemos como dizer. A poesia tenta dizer aquilo que nós ainda não sabemos dizer ou sentir, ou enfim, temos que ir à procura de uma outra expressão daquilo que é que o mundo e as coisas e os objetos constantemente nos abalroam. E nós, por uma espécie de cuidado e de organização e de estratificação do mundo onde estamos, fomos perdendo esta relação com o desconhecido. Eu julgo que, de alguma forma, nós devíamos fazer uma espécie de desformatação, de apagar os discos rígidos do nosso sistema operativo e voltar a reinstalá-lo de alguma maneira e procurar isso através da poesia, porque na verdade é essa desformatação, é esse apagamento dos nossos sistemas operativos que nos permite provavelmente também trabalhar mais a imaginação. Nós, quando temos alguma coisa que temos que fazer e não temos as ferramentas ou não sabemos como lá devemos de chegar, não é? Ou colocamos perante um problema, ou tornamos a vida difícil, como hoje uma das pessoas também nos dizia, é uma maneira de nós irmos à procura de soluções em que temos que fazer o nosso sistema operativo, a nossa imaginação a funcionar. E eu acho que hoje isso é algo que nas escolas, nos teatros, nas galerias, no Parlamento, inclusivamente na Casa das Línguas, se faz muito pouco, não é? Muito pouco desafiante aquilo que se diz, aquilo que se ouve. Então, na televisão, na internet, nós estamos com um baixo nível de criatividade e de inventividade no dia-a-dia. Temos cada vez mais ferramentas que nos permitem ser criativos, não é? A própria inteligência artificial nos leva para esse tipo de coisas, mas na verdade somos cada vez menos tentados a arriscar, a pôr o pé onde ninguém poria sequer, ou pôr a mão onde ninguém poria o pé, e por isso, na verdade, nós temos que arriscar a linguagem, temos que arriscar o corpo, temos que arriscar a imaginação para poder, provavelmente, também abrir caminhos para o futuro, não é? E achas que entendes esse primeiro movimento como um movimento individual que depois tem do sujeito em ti a responsabilidade de se tornar um movimento que pode ser coletivo ou que pode eventualmente penetrar um coletivo, sendo essa ferramenta que pode intervir no tecido social e se calhar levar aos outros essa possibilidade ou relembrar-lhes que essa possibilidade da construção poética, do espaço da poesia, da imaginação, é um espaço que tem que existir, que tem que estar lá, que tem que ser alimentado? Achas que
Epá, é muito difícil. Essa é uma pergunta que muita gente ao longo da história, tanto quanto eu sei, se colocou e colocou-se nessa posição muito difícil. Mas a verdade é que, mesmo quem escreve, não escreve para si, não é? Quer dizer, o próprio Pessoa escreveu sabendo que, de alguma maneira, aquilo que ele escrevia, ou pelo menos ele pensando e tendo essa veleidade, essa arrogância, sempre estava a escrever para os outros. Porque ele guardou-os em arcas, em cadernos, escrevia em toalhas de café, em todas as coisas, ou seja, de alguma maneira, quem o faz, por muito isolado que o faça, está sempre a fazê-lo com uma relação com o coletivo. A arte tem esta tensão entre o individual e o coletivo, mas sem uma dimensão coletiva também não pode haver exercício de liberdade. O exercício de liberdade não se faz no individual, faz-se na relação entre o coletivo, entre pares. E, obviamente, que cada um de nós tem uma responsabilidade, tem uma força, tem uma individualidade, tem uma ação, mas que também só é possível na sua relação com os outros, acho eu. Não há possibilidade, mesmo as árvores, mesmo a natureza, mesmo aquilo, o nosso próprio corpo, os órgãos do nosso corpo, todos eles se relacionam uns com os outros. Basta criar um problema para o corpo ter um problema. Se eu tivesse um problema num pé ou numa perna, começas a coxear, depois tens um problema numa anca e eventualmente aquilo pode se complicar para todo o resto, não é? Quer dizer, por isso, um problema na natureza é um problema que normalmente alastra para o resto das árvores ou das plantas ou do solo, ou seja, há uma relação de interdependência que ninguém consegue, na verdade, estar totalmente isolado e fechado numa relação sozinho com os outros. A criação é algo que obriga a um corte, a um risco que tu passas de ser uma coisa fechada, um ser fechado, algo que é sozinho e passa na relação com o outro. A própria criação obriga-te a essa questão, uma ação para fora de ti, sem o qual tu nunca poderás ser criativo. Ninguém é criativo numa total ausência. Aliás, há esta anedota que se diz que se os astronautas, enfim, alguém for por uma viagem interestelar galáctica e tiver muitos anos sozinho, por muito que ele veja vídeos e faça chamadas de telefone e tenha programas de rádio, etc., ou essas coisas, ele vai perdendo capacidade de falar. Ou seja, a tua relação de falar e de operar e de ser criativo está na relação do corpo com o outro, seja através da tua relação interior, interna, dos órgãos do teu corpo, como na relação da linguagem posterior. Por isso a criatividade é algo que te obriga a morrer e a ressuscitar, a acordar, a despertar todos os dias. Tens que morrer e despertar, desaparecer e voltar a aparecer, sem o qual é difícil que a criatividade se afirme, acho eu. Caminhando agora um bocadinho para trás no teu percurso, foi interessante perceber que fizeste a tua formação de base em pintura, ou seja, naquilo que é as chamadas tradicionais belas artes. Sim. E eu gostava de perceber como é que o teu caminho se fez nessa aproximação às artes performativas ou à performance, que depois, no fundo, passou a ser o teu território de ação, se calhar, principal. Não é? E até do ponto de vista da investigação e das tuas questões, ser o território e o domínio onde tens operado com mais veemência, publicamente, não é? Pois. Como é que se fez como é que te encaminhaste para esse... Sim, o que aconteceu foi que, na verdade, quase toda a minha vida foi uma espécie e quase toda a vida, e se calhar ainda agora, não é digo toda a vida mesmo, agora continua a ser uma espécie de equívoco constantemente perpetrado e tentado de resolver, não é? Porque eu supostamente devia ter nascido na Guiné, a minha mãe teve receio disso e acabou por me fazer nascer em Lisboa, eu depois devia ter estado enfim, o meu pai era militar e queria que eu fosse militar, a certa altura eu fui aluno do colégio militar, acabei por ter imensa dificuldade em relacionar-me com
com a filosofia castrense, não é? Com a disciplina militar. Acabei por não perceber para onde é que podia ir e a certa altura acabei por adoecer mesmo, já não sabia bem o que é que havia de fazer à vida, mas pronto, a família queria que, no fundo, e eu também sentia que era importante fazer uma licenciatura, um curso, qualquer coisa, continuar a estudar. Depois de ter saído do liceu, tive ali uns anos meio perdido, também foi aqueles anos a seguir ao 25 de Abril, aquele período todo muito efervescente e muito excitante, não é? Na altura, muito entusiasmante, libertador, a gente fazia muitas coisas, enfim, experimentou tudo o que havia para experimentar e não só, ainda inventámos algumas coisas mais e a certa altura adoeci, depois não sabia muito bem o que devia fazer, tentei entrar na arquitetura, não consegui entrar na arquitetura e depois havia uma possibilidade de, entrando em Belas Artes, no ano a seguir pedir transferência para a arquitetura. Eu fui para Belas Artes, depois já ter tentado estar no técnico, ter tentado estar, enfim, num curso de engenharia, mas que não era definitivamente aquilo que eu queria, em que entrei para Belas Artes. E eu tinha tido uma série de experiências, enfim, em África, relacionada com o desenho, com a pintura, que tinha abandonado, tinha esquecido, e quando entrei em Belas Artes fui recuperando uma série de conhecimentos e de experiências muito gratificantes para mim, que de alguma maneira me fizeram perceber que aquele caminho, apesar de ser quase que um equívoco, na verdade era outra vez aquilo que eu devia seguir. Acabei por continuar em Belas Artes, já não desisti de ir para a arquitetura, mais tarde, quando comecei a fazer, acabei por ficar em pintura, comecei a fazer exposições, quando comecei a fazer exposições, passava muito tempo sozinho a pintar, enfim, com colegas, às vezes em ateliês partilhados, e quando íamos fazer exposições, comecei a perceber que a passagem do momento da exposição para o momento da criação para o momento da exposição era algo que perdia qualquer coisa, havia qualquer coisa que desaparecia e que me faltava muito essencialmente, muito interiormente. E então comecei a fazer, na relação com as exposições, comecei a ocupar os lugares das galerias e fazia uma série de coisas e fazíamos, sei lá, uma série de atuações que nós não sabíamos muito bem o que era e na altura falávamos da ideia de performance e nós começámos a fazer, mas pronto, chamámos a chamar aquilo. Isso era nos anos 80 já, nos anos 80, sim. E começámos a chamar a estas coisas performance, que nós, enfim, nem sabíamos muito bem o que era, não havia facilidade de chegar ao conhecimento como há agora, havia a Gulbenkian, nós íamos à Gulbenkian, havia certos livros, mas também não havia todos os livros que a gente, que se calhar precisava de ter, acabámos por pedir e alguns livros acabaram por chegar mais tarde, também fizemos viagens e começámos a perceber o que era essa ideia da performance e começámos a ocupar as galerias. Porque havia essa coisa grupal de havia grupal, havia individual e havia grupal, não é? Então nós trabalhávamos sozinhos, mas também muitas vezes em grupo, muito em grupo na altura, até porque Portugal era um país, enfim, ainda assim à porta da Idade Média, não é? Acabar de sair da Idade Média e por isso a gente tinha que, de alguma maneira, fazer tudo de uma forma mais auxiliada, mais partilhada, porque não havia espaços para expor, não havia recursos, não havia projetores, não havia som, não havia luzes para as galerias, não havia sequer galerias, não é? Havia muito poucas coisas. E as poucas que havia estavam tomadas por gerações anteriores, também de artistas e de criadores, e por isso, na verdade, eles também tinham essa ocupação e por isso nós nem sequer tínhamos uma diversidade, nem sequer tínhamos uma multiplicidade de opções que pudéssemos tomar. E por isso o facto de estarmos em conjunto dava-nos força e permitia juntar os poucos recursos que tínhamos também, na verdade. E isso acabou por ser muito importante também, porque discutíamos, enfim, odiávamos, amávamos, enfim, vivíamos tudo junto, vivíamos muito em conjunto e também todas as informações que uns acabavam por ser disseminadas e partilhadas com os outros e começámos a fazer essas questões de explodir o conceito de exposição para a exposição com intervenção, com instalação, com performance, com, enfim, várias
formas ainda um bocadinho estranhas e às vezes muito híbridas, até que depois de repente deixámos até uma altura de fazer exposições e começámos só a fazer quase que a instalação e depois da instalação mesmo só a dimensão performativa. E repetíamos a dimensão performativa quase como se fosse um gesto artístico de uma, duas, três vezes, às vezes uma só vez, fazíamos depois também no meio da rua, enfim, havia várias soluções para nos apresentarmos. E daí foi nascendo esta ideia de que o que nós fazíamos era uma dimensão artística que se chamava performance, que já estava muito trabalhada e disseminada pelo resto da Europa e provavelmente do mundo também, e nós começámos a fazer aquilo um bocadinho às cegas e divertíamos imenso e fazíamos coisas que eram um bocado mas eram vocês que performavam? Ou que... Éramos nós que performávamos, sim, não havia outra, o gosto também era fazer tudo, para inventar, fazer e no fundo depois ir lá, enfim, limpar o caos que ficava normalmente, não era? E era uma coisa mais ligada a uma linguagem mais física que passava pelo corpo, pela utilização do corpo como ferramenta, era uma coisa mais programática, com uma espécie de... ou conceptual, no sentido em que o corpo não era tanto o elemento, mas se calhar a palavra era mais o elemento. Como é que... Não. No princípio eram objetos que nós, tanto quanto eu me lembro assim, de uma forma mais ou menos, enfim, simpática, eram objetos que nós fazíamos e que utilizávamos esses objetos e manipulávamos esses objetos ou meios objetos, enfim, digamos assim, às vezes nem podia dizer que fossem objetos porque eram coisas a meio caminho do objeto, não é? Entre o formal e o informal, que nós utilizávamos como forma de expressar e de ocupar um espaço. Depois começou a ser uma tentativa de criar narrativas que de alguma maneira tinham um princípio, meio e fim, tinham uma duração, tinham mecanismos que faziam que nós parássemos ou mudássemos a ação, ou que ocupássemos durante muito tempo, ou que enchêssemos de alguidares com peixes durante dias e dias e não deixássemos que ninguém tirasse de lá, como aconteceu, enfim, na Telecom, ali no Fórum Picoas, enfim, houve de tudo. Mas basicamente éramos sempre nós que operávamos e havia, depois, lentamente começou a haver uma certa formalização da nossa própria relação com a dimensão performativa, e era uma coisa muito física, muito presencial, muito existencial e às vezes até mesmo, diria, sacrificial, não é? Usávamos de tudo e mais alguma coisa. E eram coisas para as quais o público era convocado claramente, ou seja, vocês anunciavam, vai acontecer isto num determinado contexto, às não sei quantas horas, num lugar. Sim. E o público vinha para assistir? Sim. Eram muito, normalmente... Sim, era. Nem sempre, porque a certa altura começamos a fazer isso também de uma forma inesperada, mas surpreendendo no meio da rua. Mas sim, muitas das vezes eram, no princípio, eram muito programadas, eram pensadas, eram inseridas em festivais, ou em programações de galerias, ou de bares, ou o que fosse. Mas depois, por exemplo, também fizemos algumas coisas, algumas intervenções no meio da rua, de uma forma inesperada, como fizemos, por exemplo, em Barcelona, e chegámos quase que a ser, enfim, sei lá o quê, num estados presos, fomos, enfim, para a identificação, mas havia de tudo, houve várias coisas que nós fizemos que eram programadas e depois havia, também se fazia na escola, por exemplo, nas Belas Artes, faziam-se à noite, sessões, enfim, havia de tudo um pouco. E vocês documentavam essas coisas todas? Eu tenho muitas coisas documentadas, sim, tenho muitas coisas documentadas. Registrar, documentar? Sim. Eu sempre tive essa obsessão com a documentação, sim. Sempre fui muito obcecado com isso, tenho muita coisa. No teu doutoramento fizeste algum tipo de reflexão sobre esse período? Fiz. Sim, há uma parte da minha tese que tem alguma referenciação sobre isso, sim. Nós depois fizemos mesmo um grupo que chamava-se Canibalismo Cósmico, que de alguma maneira, depois de um momento mais informal, quando começamos a ter esse grupo de Canibalismo Cósmico, que era bastante heterogéneo, enfim, entravam-se aí pessoas e fazia coisas muito diferentes, começámos a ter
a documentação começou a ser mais fácil de corrigir. Fizemos grupos de música, ganhámos prémios de música, depois fomos expulsos dos prémios de música, enfim, música contemporânea, fizemos de tudo um pouco o que era possível, não é? Até uma espécie de bandas de música contemporânea, que era, na verdade, enfim, nós não sabíamos tocar nada, por isso, na verdade, não podia ser música contemporânea, mas era uma performance musical, digamos assim. E está tudo mais ou menos documentado, não é? Perdeu-se muita coisa, mas ainda há outra coisa que está documentada. Claro. Sim. E terá ficado também na memória das pessoas que assistiram a cada um desses. Sim. Que eram, imagino que os vossos amigos mais próximos estivessem em todas as... Não, havia de tudo, havia tudo. Nós fizemos performances no meio da Praça da Figueira, muitas, fizemos performances Covilhã, em Castelo Branco, em Barcelona. Os contextos também eram muito diversificados. Muito diversificados, sim. Em determinados bares, no Frágil, etc., por aí fora, fizemos em muitos sítios, em muitas coisas, no Lux. Durante esse período em que estava, enfim, ativamente nessa lógica mais coletiva no contexto da performance ou das ações ou das... continuaste a trabalhar em ateliê mantiveste uma prática de ateliê mais individual da pintura ou não? Sim, mantive e ainda mantenho hoje essa prática. Quer dizer, houve momentos que era impossível. Aliás, o ateliê fica lá parado e não acontece nada durante largos tempos. Mas sim, mantive sempre a lógica de ateliê, pintura e desenho. Muitas vezes. E de que maneira é que as duas coisas se contaminam? Como é que tu, no fundo, como é que elas coexistem na tua... Porque não fazes só isto, não é? Sim, não faço só isso. Acumulas ainda uma série de outras atividades. Mas é que essa ideia de solidão do projeto de pintura, desenho, enfim, do que seja a escrita, etc., é muito essencial para mim, porque na verdade é um momento onde também tu te experimentas a ti próprio e de alguma forma falas contigo próprio e estás com essa questão de que tens que silenciar um pouco as coisas e tens que de alguma maneira fazer experiências e ouvir-te e calar-te às vezes, muitas vezes também, claro, mas esta ideia de que o processo, o gesto, o corpo, o desenho, enfim, a linguagem associada àquilo que é esta ideia de estar sozinho, não é? No teu próprio deserto, é muito interessante, é mesmo importante. Isso foi uma coisa que a certa altura me perdi, porque era muita gente, era preciso estar sempre com gente, era preciso fazer muitas coisas e projetos e ser artista em Portugal não é provavelmente a coisa mais fácil do mundo, mas não é a escolha mais fácil para quem quer no fundo sobreviver daquilo que faz, mas obriga-te a grandes malabarismos, mas na verdade depois isso também é um assunto que tu tens que aprender a dosear e a perceber como é que algumas vezes a própria solidão, a própria regresso ou recuo a uma zona onde tu estás livre, digamos, de encargos perante os outros, não é? Por isso podes baixar um bocado as tuas máscaras e estar perante ti próprio a fazer o que seja, é bastante, diria, higiênico para a saúde mental, para a saúde artística e para a criação e até para alimentares a tua própria criação. Porque, na verdade, tu aí podes realimentar-te, podes recarregar baterias, podes experimentar coisas sem o risco de estar a querer responder ou ter uma eficiência, uma coisa que te obriga a estar, em que os outros não te tenham vontade logo de te levar para um asilo ou para uma coisa qualquer, assim mais safe, não é? mais a salvo da tua própria influência. E por isso tu podes arriscar e experimentar-te um pouco, porque essa ideia de nós experimentarmos a nós mesmos é mais uma vez a questão poética que estávamos a falar no início. É importante nós termos espaços onde podemos dizer disparates, fazermos o que queremos, enfim, cuspirmos para o ar, trazermos para o lado, voarmos no chão, voltar a ter uma liberdade qualquer de fazer
um jogo de criança contigo próprio, que na verdade nós fomos de uma maneira muito pouco, acho eu, inteligente socialmente, perdendo, não é? Essa ideia de fazer disparates, dizer disparates e poder fazer esse jogo, que é um processo criativo importante e que qualquer flor ou planta sabe fazer, não é? Nós parece que, e qualquer animalzinho sabe fazer, ou criancinha sabe fazer, nós como adultos tornarmos uma espécie de, temos muita dificuldade de trabalhar esses espaços de redescoberta do mundo permanente, não é? O mundo está em permanente possibilidade e nós vamos limitando essa capacidade de olhar para as possibilidades. E acho que isso é muito interessante, nós conseguirmos trabalhar as nossas próprias solidões, não como um aspecto doloroso, que às vezes também é, porque é importante, é preciso parar, é preciso, às vezes parar dói, angustia-te, ficas aflito, mas essa dor às vezes é uma forma também de tu perceberes que existes, é o teu corpo, é as tuas formas de estar e de fazer, e isso tem muito, depois, um retorno, acho eu, de tranquilidade à frente. Mas dirias que esses momentos, não é, do sujeito consigo, nesses processos, no reencontro com esses lugares de liberdade e acontecem ou podem acontecer nesse isolamento do ateliê, mas com certeza que há também outro tipo de estratégias a que tu recorres para ativar ou para, não é, que são gatilhos para, outra vez, para voltar a esses processos e que se calhar não passam pela prática da pintura, mas passam por outras coisas. Consegues enumerar assim, sei lá, uma viagem a um determinado lugar, o encontro com uma determinada pessoa, enfim, todos nós temos estratégias, não é, que nos permitem de alguma forma ativar, relembrar e que se calhar não passam só por esse voltar ao ateliê, aos materiais, às tintas, ou à leitura. Sim, é verdade, tens razão, mas podes fazer isso acompanhado, podes fazer acompanhado, sim, mas podes fazer isso no exercício da docência, por exemplo, podes fazer isso. É mais difícil, no exercício da docência é mais difícil, porque os alunos hoje em dia também são uma espécie de espiões na casa do amor, não é? Digamos assim, e são servidores, não, e obrigam-te a ter uma espécie de linguagem tecnicamente apetrechada e politicamente correta e docenticamente assertiva, estás a ver? Tu não podes dizer certas coisas porque os alunos ficam indignados contigo e isso acaba por te, como docentes, eu sinto que os docentes hoje, os colegas que eu conheço, os amigos, as pessoas que são hoje professores, estão hoje debaixo de uma grande vigilância até por parte dos alunos. Os alunos tornaram-se uma espécie de os grandes burocratas, são os Big Brothers, os Little Brothers do Big Brother, não é? Agora, tu podes fazer essa questão de te regressares a ti próprio com caminhares, por exemplo, sozinho na natureza, passeares, por exemplo, passear, andar, caminhar é uma delas, mas não só caminhar, por exemplo, a própria ideia de deixar de ver televisão, deixar de tentar ver muito poucas redes sociais e ler, por exemplo, desconectar. Sim, desconectar da tecnologia é difícil, porque a tecnologia é algo que eu adoro, estás a ver? E por isso não posso dizer que eu desconecto da tecnologia, mas ir para tecnologias antigas, estás a ver? A leitura pura e dura, porque ler, por exemplo, é algo muito solitário, é muito difícil ler. Hoje em dia diz que as pessoas leem pouco, é mentira, as pessoas leem cada vez mais e cada vez mais e mais livros e mais textos na internet e não sei o quê, e toda a gente lê cada vez mais. Eu acho que isso é um erro dizer que se lê cada vez menos. Não, lê-se cada vez mais. O problema é que se lê de uma forma muito apressada e às vezes lendo-se pouco o que se está a ler, não é? Ou seja, lês por uma questão de procura de informação, não lês para ler. E isso é outra coisa, porque ler implica uma certa paciência contigo próprio, que é terrível, que é, por exemplo, tu estás a ler e de repente estás a ler e pensas, tenho que ir pagar a conta da água, da luz, não sei o quê, mas eu estou a ler, não posso estar a ler e estar a pensar que tenho que fazer não sei quantas coisas, e por isso ler é um processo muito difícil, porque tu tens que estar ali, e às vezes tens que voltar atrás, voltar à frente, fazer referências, ou seja, leitura ativa, não é? Leitura estando dentro, estando ali naquela presença
do ler. Como estás com outras pessoas, às vezes nós estamos sempre com os telemóveis e não sei o quê, e estamos com outra pessoa, mas também estamos ligados. É difícil, se estás com aquela pessoa, tenta estar com aquela pessoa, ou estás sozinho contigo e tentar desligar o telemóvel. Há muitas coisas que eu acho que são muito simples e são muito difíceis de fazer, porque o mundo não te permite fazer isso, está sempre a chamar para outras coisas. Mas para mim funcionam muito bem, porque é importante essa questão, por exemplo, também saberes, por exemplo, esta ideia que tenho, ainda hoje estava a falar com um amigo meu, que é, as pessoas dizem-te coisas e tu, a tendência é reagir, dizer, eu também pensei isto, eu pensei aquilo, eu não sei o quê. Não, cala-te, não digas nada, estás a ver? A pessoa diz-te uma série de coisas e tu não dizes nada, silencias-te. Só o facto de saberes ouvir e estás calado, estás a ver, é uma forma de estás contigo, porque na verdade, aliás, acho que é os Maori, ou o que é, tem uma técnica de diálogo que é, eles dizem que eu falo, tu ouves, tu falas e eu ouço. Quando eu falo, ou quando tu falas, por exemplo, tu falas e eu ouço, eu recebo as palavras, deixo as palavras todas descerem no corpo todo, e só depois das palavras descerem no corpo todo e irem até, enfim, à terra, é que eu respondo. Porque, na verdade, a primeira resposta é uma resposta sem escuta. E, por muito que isto seja impossível de praticar no nosso mundo, na verdade, muitas das vezes, se nós não respondermos imediatamente ao outro, e percebemos o que o outro nos está a dizer, para além daquilo que ele disse no imediato, nós percebemos e ouvimos e escutamos com o corpo coisas que o outro provavelmente nos disse e que se calhar até não sabe bem como é que está a expressar. E por isso muitas das coisas são muito simples. Claro que são difíceis porque tu tens que fazer 30 milhões de coisas num dia e é muito complicado, tens que te disciplinar e às vezes preparar. Muitas das vezes falhas, outras vezes consegues. Mas é uma questão de tu teres quase sempre um bocadinho durante o dia para te isolares e te escutares a ti próprio de alguma maneira. Seja escrevendo, seja pintando, seja lendo, seja ouvindo a outra pessoa, seja ficar a olhar para uma parede e tentar não pensar e não dizer nada. A questão da desaceleração tem-me ocupado. Tenho trabalhado também sobre isso e há a questão da recuperação do ócio ou da possibilidade do ócio, que é uma coisa que também me interessa e que eu gostava de perceber como é que tu encaixas ou se te interessa também de alguma maneira neste contexto tão acelerado em que fazes tantas coisas e em que acumulas uma série de funções, de atribuições, de responsabilidades, não é? Na tua vida, como é que há espaço para isso também, para o ócio, para não fazer nada, para permitir que durante um determinado período de tempo não aconteça nada? Bom, eu primeiro acho que essa questão do não fazer nada é algo muito delicado da maneira como nós a colocamos, porque na verdade tu nunca podes não fazer absolutamente nada, tens que respirar, tens que existir, tens que o coração bater, tens que de alguma maneira, enfim, digerir tudo o que existe dentro de ti. Por isso a questão de não fazer nada não é propriamente, se calhar, o melhor termo para nós colocarmos aqui, porque, por exemplo, a ideia de negócio e ócio, que são duas palavras que estão ligadas. O negócio é quando tu utilizas o teu tempo, estás a ver, o teu tempo vazio para fazer um negócio, para obter algum lucro daquilo. O ócio é quando tu obtens algo que não é propriamente nada, mas é uma espécie de não negócio, estás a ver? Tu não estás a negociar nada, estás só naquela relação com uma espécie de espaço vazio dentro de ti, estás a ver? Uma coisa qualquer que és tu à tua volta, estás a ver? E essa questão é bastante interessante aqui, porque não é não fazer nada, é estares a regressar a ti, não é? E esse espaço, eu acho que é mais fácil de obter do que dizeres não fiquei ali a não fazer nada, tipo um réptil ou uma coisa qualquer, voltas a uma ideia de ser uma pedra. Sim, não é propriamente isso. Não é inação, porque às vezes é como a ideia de ler, não é? Ler e ler mesmo
é quase não fazer nada. É uma ideia de, no que tu estás a dizer, no que eu considero não fazer nada. Porque é uma ideia de ócio, é uma ideia de tu estás contigo próprio. Mas tens que ler, não é? Não podes estar a ler com uma função de fazer um trabalho. Estás só a ler, estás a ver? Pegas num livro qualquer ao acaso e abres um livro ao acaso e lês aquele livro ao acaso e tentas perceber o que é que aquele livro te diz, ou outro qualquer, mas te diz alguma coisa. E isso é algo que não lês para ficares mais inteligente, não lês para teres uma conversa mais inteligente com os teus amigos, não lês para saberes mais e poderes num programa de televisão dizer mais qualquer coisa espetacular. Não, lês pelo próprio prazer de ler para ti próprio. E isso é algo que eu acho que é muito significativo e importante, porque não é uma questão de que tu estás a ler para obter um negócio qualquer, transformar o teu ócio numa espécie de... É como aquela ideia que se dizem dos meninos terem a ocupação dos tempos livres, que muita gente já tem vindo a contestar, e é óbvio, porque se é um tempo livre, para que é que tu vais ocupá-lo? Percebes? É uma coisa estranha. Se é um tempo livre, para que tens que ocupar o tempo livre? Se ele é livre, já está no máximo da sua potência. Não precisa de ser ocupado com mais nada, porque na verdade é matá-lo com uma coisa que é tirar-lhe a própria liberdade. Não é? Quer dizer, por isso tu ocupas os tempos livres dos meninos com qualquer coisa, estás a tirar aquilo que é o mais importante para eles, que é eles serem livres para poderem fazer, brincar ou terem o tal ócio. E eu acho que essa é uma das questões que nós estamos hoje em dia a ter nessa ideia de não fazer nada, nós estamos a enganar-nos a nós próprios, porque a ideia de estar contigo é ser criativo contigo, percebes? Não precisares de mais nada para ser criativo contigo próprio. E esse lado é muito difícil, acho eu, no mundo onde nós estamos hoje. Mesmo difícil. A desaceleração que estavas a dizer, o teres capacidade de sofrer, ter dor, e daí cresceres ou tornares-te algo diferente e teres prazer porque na verdade sofreste alguma coisa e depois na verdade isso dá-te uma outra compreensão de ti próprio, é algo muito complicado no mundo onde a gente está. Mesmo diria, é antinatural hoje em dia. É um exercício de resistência, sim, provavelmente, sim. Ou seja, consciente. Consciente, sim, deliberadamente consciente, claro. E contracorrente. Isso é uma espécie de tu te opores àquilo que te estão constantemente a empurrar. Porque, na verdade, nós estamos a ser empurrados hoje por tudo e mais alguma coisa, e quando alguém não nos empurra, nós empurramos a nós próprios, que sim, é o pior. Estamos nesse plano inclinado, não é? Claro, nessa vertigem, claro. Outra questão sobre a qual eu gostava que tu falasses um bocadinho tem a ver com a relação com o teatro e com esta ideia da recuperação e da releitura e da reapresentação de textos clássicos ou de textos que são, por norma, considerados textos concebidos para serem representados. Ou não. Pode ser clássico e não ser concebidos para ser representados. Certo, mas o que é que... Isto porque alguém que vem das artes visuais, numa lógica de atividade, não é? Como falaste há bocadinho, performativa, nestes contextos tão experimentais, como é que te foste aproximar desta lógica do texto, da dramaturgia, uma lógica que tem regras próprias ou que mais ou menos pré-definidas? O que é que... Bom, primeiro... Podias não ter ido para aí, não é? Podias não ter... Sim, não querer tocar nesse... Podia, mas não sei para onde é que podia ter ido, mas pronto, mas acabou por acontecer, sim. Agora, o que eu sei é que, por exemplo, o Cervantes, não é? O Dom Quixote, o Cervantes, ele diz a certa altura que se tu leres muito, podes ficar louco, podes ficar demente, não é? Ou seja, a leitura é um ato de grande libertação. E voltamos a este problema da leitura. Para tentar perceber o que estamos a dizer, os monges na Idade Média e um bocadinho anterior à Idade Média, mas enfim, no princípio da Idade Média, não era permitido a um monge numa biblioteca ler os livros em voz baixa.
em voz silenciosa. Porquê? Porque se acreditava que ler em voz baixa era uma forma de fazer com que todos os fantasmas, todos os monstros, todas as figuras diabólicas e demoníacas que pudessem vir das letras, daquilo que estava escrito, entrassem para dentro da pessoa e a possuíssem, e ele ficasse completamente possuído por esta loucura e de alguma maneira desregrava. O que acontece é que a leitura e esses textos, na minha perspectiva, eles contêm segredos antigos, são as grutas do Alibaba. Eles, na verdade, têm tesouros lá dentro, que por isso é que eles são clássicos, não é? A gente chama de clássicos, mas podemos chamar de outra coisa qualquer. Na verdade, são textos que têm uma espécie de uma pérola, um bichinho, um monstro, sei lá, um segredo, uma coisa qualquer lá dentro. E nós nunca conseguimos perceber, provavelmente a pessoa que a escreveu também se percebeu de uma outra maneira qualquer, que não claramente nós recebemos, mas esses textos têm essa ideia mágica que é, para mim, muito interessante e desafiante, que é, cada vez que a gente o lê, ou que o damos a ler ou a ouvir, ele abre portas, fecha portas, enfim, faz as pessoas alucinar, faz as pessoas saírem do seu próprio estado, não é? Os livros mudam-nos a vida, não é? Mudam-nos a nossa forma de estar, são quase como um ato amoroso, não é? Ler um livro que é um bom livro é quase como descobrir um ser com quem a gente se apaixona, muda-nos a vida, são transformadores. São transformadores. Sim. Por isso, essa questão de perceber, mas acontece também com as pinturas, não é? Claro. Eu, quando vi alguns quadros, também me mudaram a vida. Claro. Não estou a dizer, ou esculturas, ou prédios, ou o que seja, ou paisagens até. Se calhar tenho um órgão a menos e se calhar essa coisa acontece com alguma, não diria com alguma frequência, mas aconteceu algumas vezes na vida, não é? E os livros, eu sei que essa receita está muito bem guardada, porque são processos, do ponto de vista da humanidade, nós também os sabemos guardar muito bem, não é? São pessoas que escreveram e de alguma maneira retrataram qualquer coisa e ficou naquele livro essa magia, esse mistério guardado. E por isso eu acho que regressar a essa fonte, não é? É uma forma também de nós termos algo que permite que a gente olhe para aquele mistério, aquela pérola, aquela joia, de frente, com coragem, com os olhos abertos para poder perceber que aquele livro tem essa coisa, essa porta, para esse portal para o desconhecido, e aproveitarmos disso, não é? Depois, o que é que a gente faz com essa coisa que recebemos? Não sei, mas às vezes tentamos devolvê-las, partilhar com outros, criar outras obras, pintar ou desenhar, ou o teatro. O teatro acabou por entrar muito nesta lógica. Porquê? Porque o teatro, na verdade, é algo que é muito difícil de ser aprisionado, não é? Ou seja, tu todos os dias podes fazer uma coisa diferente com aquilo que estás a fazer. E o teatro tem este lado muito transformador, acho eu. É muito difícil porque também tem, no tempo onde a gente vive, para tu fazeres teatro tem que estar alguém a olhar para ti, tem que estar alguém do outro lado. Por isso, há uma pessoa que decide, eu quero que alguém me ofereça alguma coisa, eu vou ter com aquela pessoa faz um teatro para mim. Na verdade, a gente faz isso todos os dias, não é? Eu e tu estamos a fazer aqui um teatro, hoje à tarde fazemos um teatro magnífico, outros dias faremos um teatro péssimo, mas esta ideia de nós conseguirmos fazer um teatro, e quando fazemos um teatro perante os outros, que de alguma maneira tem esse mistério, esses livros ou essas coisas ainda por cima associado, nós estamos a prestar homenagem àquilo que são os nossos próprios ancestrais, aquilo que é a nossa própria história, aquilo que foi o nosso corpo, que é a nossa relação com o antigo, e de alguma maneira essa relação com essa criança antiga é algo que eu acredito mesmo que preserva tudo o que de bom
foi sendo trabalhado ao longo dos anos, porque nós fazemos muitas coisas más e os livros também nos mostram isso, ensinam-nos muitas coisas, não é? Por exemplo, o King Lear, do Shakespeare, que é um livro que é baseado noutro livro, que é baseado noutra história, que é baseado noutra história, porque na verdade dentro daquele livro há muitos outros livros também dentro, ou seja, um livro é quase como uma cadeia DNA, eles vão se somando uns aos outros, não é? O que acontece é que esse livro diz-nos o que, quando o rei enlouquece, nós vamos sofrer muito, e vai haver uma desgraça. Quando os reis enlouquecem, a coisa não vai correr bem, não é? Quando o King Lear vai ficar maluco e diz que já não quer ser rei e tenta distribuir o reino pelas 3 filhas e diz que quer ser rei, mas não quer ter a responsabilidade de ser rei, elas que governem por ele e ele é que fica não sei o quê, porque no fundo ele desresponsabiliza-se pela sua própria relação de responsabilidade de ser responsável por ele e pelas pessoas que têm ao seu cargo, levantou uma onda de confusão que vai ser uma desgraça, vai ser uma tragédia para muitos de gente. A gente pode ler o livro e não perceber nada do que lá está, mas basta perceber esta questão muito pequenina, que é um livro, normalmente, diz-nos a experiência dos anteriores. É como os nossos antepassados souberam que se comeres aquela baga é venenosa, aquela é uma baga de vinho e que te ajuda, enfim, a ver os deuses, não é? O vinho é uma oferta dos deuses, do Dionísio, que trouxe cá o vinho para baixo, para nós, enfim, bebermos o vinho, alucinarmos e vermos os deuses outra vez, não é? Quer dizer, por isso, a experiência dos antigos também está nos livros e por isso, quando nós pegamos nos livros e os representamos, ou lemos, ou partilhamos com outros, nós estamos a entrar nessa cadeia, nessa corrente de antiguidade. E é preciso, acho eu, hoje então, mais do que nunca, nós estamos a desgastar os recursos todos que temos, perceber as heranças que temos e os livros, as palavras, não é? As poesias, podem ser livros, podem ser literatura oral, pode ser muitas coisas, maneiras, as pinturas, ensinam-nos muito sobre as vidas dos que nos fizeram chegar aqui, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, dos trisavós, por aí fora, sei lá o quê. E eu acho que isso é uma questão que o teatro, porque ver teatro é preciso ter coragem, fazer teatro é preciso ter coragem e por isso para viver é preciso ter coragem também. E eu acho que o teatro mantém essa relação muito antiga que é, tu sais de casa para ir ver alguém fazer alguma coisa e estás em frente dele. Sim, e ele está à tua frente a fazer as coisas. Essa ação direta, não é? Sim. Muito direta e muito... E isso é muito generoso, difícil e complexo. E arriscado. É arriscado. E por isso é que politicamente os atores muitas vezes foram mortos e os escritores foram mortos, teatro, e são presos, e porque, na verdade, e os pintores também, não é? Os artistas muitas das vezes são colocados, enfim, à margem da própria sociedade porque são perigosos, neste sentido em que eles falam de coisas que, na verdade, mantêm a vida ativa e muitas das nossas ações como seres humanos é eliminarmos, fugirmos, reduzirmos a nossa capacidade de estar vivos e ser criativos. E é curioso que eu acho que os livros e os clássicos e essa relação com eles são muito são bravas. Nós obrigam-nos a sair de nós próprios. Um bom livro, se for bem lido, obriga-te a sair de ti próprio. Como um bom filme, como uma boa pintura, não é? Quer dizer, a primeira vez que vi a Guernica ia morrendo, se calhar morri até mesmo a ver a Guernica, fiquei mesmo perturbado. E é somática. E é somática, mesmo somática. Claro. E isso não foi uma coisa pequena, atenção, foi uma coisa que me abalou mesmo para muito tempo. E como é que é possível que uma obra de arte faça disso? Não sei. Como é que é possível que o mistério esteja mantido naquele quadro daquela maneira? Esse exercício também da disponibilidade para a experiência também é um exercício que dizias que também exige uma coragem nesse sentido, não é? O espectador também tem que ter, de facto, essa coragem para a disponibilidade para essa experiência que pode ser arriscada, que pode, em última instância, emocional de tal forma que corre risco de vida. Pois, corre risco de vida, pelo menos, pode se iludir, sim, corre risco sérios de vida, acho que sim. Ou de se confrontar com si próprio, claro, sim, claro.
e voltar-se a apaixonar ou voltar a fazer qualquer coisa maluca, enfim, acho que sim, isso é muito significativo e importante, porque eu acho que esse é que é mesmo o papel das artes hoje em dia, que é importante que nós não o percamos de vista. Os artistas têm que continuar a arriscar esse regresso e esse portas para a vida, não é ver? E eu acho que quando o fazem, as outras pessoas também o sentem e percebem e agradecem de alguma maneira. Muito bem. João, obrigadíssimo. Obrigado, eu também. Se calhar vou abrir aqui, não sei se há alguma questão, se alguém quer colocar aqui algum dos presentes, quer colocar alguma questão. Eu quero. Força, Fabiana. Força. Não, na verdade, eu acho que tudo que foi falado assim, não é nem uma pergunta, é uma constatação. É tão contemporâneo e às vezes é tão normalizado e pouco falado. Então, estou encantada com a fala do João, com a fala de vocês dois. Enfim, essa questão da criatividade, dessa construção poética como vida, né? E essa questão da desaceleração, de tudo que foi falado de forma geral, eu acho que são temas importantíssimos e atuais e que precisa ser mais falado. É isso. Não é uma pergunta, é só uma constatação. E os artistas, eu acho que estão sempre, são de alguma forma os primeiros conscientes disso, não é? Se mais nenhum outro. Talvez mais abertos, né? Assim, para igual você falou, talvez você se propor a estar aberto para ir no teatro. Então, eu acho que o artista, de forma geral, ele tem talvez uma abertura a essa sensibilidade. E também um sentido de responsabilidade, não é? Tens aqui um pedido da Maria Freitas para entrar em direto. Não sei se queres deixar que ela fale ou diga alguma coisa, se isso é aceito ver aqui. Pedido. Ver pedido. Vê lá. Tens que fazer daí. Não sei se ela pode falar ou se diga alguma coisa, enfim, não sei. Não sei também. Não sei como é que estas coisas funcionam. Aceitar? Aceitar. Sim. Se calhar agora devo dividir o ecrã. Não sei. Olá, boa tarde. Sim. Não sei se ela fala, se escreve. Acho que boa tarde. Sim, Maria de Freitas. Quer dizer alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? É só dizer boa tarde. Se calhar. Boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde e bem-vinda, sim. Sim. Mas sim, eu penso que essa é uma questão que eu tive recentemente na Coreia, é uma coisa só para fechar mesmo, é muito na Coreia do Sul, e uma das teorias que eles, um pensamento, não é uma teoria que se tenta desenvolver, é que na verdade a arte é considerada um conjunto de pessoas na Coreia como uma espécie de quarto poder. O que é que isso significa? Na verdade, é algo que eles consideram que, sendo um quarto poder, é uma forma de estar na vida, não é? E dos artistas e a relação que têm com o mundo coreano, com a sociedade coreana, que lhes permite desenvolver uma imagem de si próprios, abrir zonas de contacto, perceber como é que a própria relação com a história, com o ancestral, com aquilo que é a própria história, a biografia da Coreia se pode fazer através do trabalho dos artistas, e por isso esse quarto poder também coloca os outros numa espécie de diálogo, e por isso permite que de alguma forma os artistas, trabalhando, fazendo o que nós estamos a fazer, dialogando, possam eles também colaborar para que a própria ideia de democracia, que está numa grande crise, ela também tenha outras formas de se realimentar e de se repensar. E não só no sentido de estabelecer espaços de diálogo, espaços de conversa, mas também espaços de reconhecimento daquilo que é a importância da nossa relação com a criatividade e uns com os outros, e o respeito por aquilo que é a nossa natureza, a nossa história, a relação com os outros, o respeito para o que os outros dizem e o que os outros têm a dizer, e não tentar, de alguma forma, só porque o outro é diferente, querer aniquilá-lo, querer de alguma forma destruí-lo. E essa é uma questão que eu acho que os artistas são terríveis uns para os outros, mas apesar de tudo
vão conseguindo estabelecer diálogos interpares e criar relações entre si. Alguns também se matam uns aos outros, não é? Também já houve artistas terríveis e que mataram um lado deles, mas pelo menos espera-se que esse quarto poder, que essa relação com as artes permita que haja uma forma de dialogar com os outros três poderes que provavelmente já estão neste momento tão fechados sobre si próprios e não conseguem encontrar soluções de maior florescência, de maior criatividade, de maior perspectivas, de maior relação com caminhos para o futuro. E as artes têm muito essa perspectiva, sendo, obviamente, uma dimensão utópica e acho eu, como qualquer outra, com as suas questões positivas e negativas. É interessante pensar que os artistas têm hoje, mais do que nunca, de se envolver na sociedade, estar presentes, encontrar espaços para dialogar e que muitas das vezes as artes não são só um mero exercício de entretenimento e decoração, por muito que a decoração e o entretenimento também tenham o seu lado importante, mas também eles pensam muito para além daquilo que é qualquer coisa, este adorno da nossa lapela ou um quadro na parede, não é? Há uma efetivação das artes que é bastante mais complexa e mais forte e de pensamento sobre aquilo que é o próprio mundo que os artistas, cada um dos artistas ou o grupo de artistas desenvolve. Agora, Temos aqui umas perguntas. O João acha possível fazer arte sem ócio, isto é, acha possível criar arte em atitude de negócio? Acho que não. Acho que criar arte em atitude de negócio é outra coisa, é uma parte importante da arte, porque a arte os artistas precisam fazer negócio para ganhar dinheiro. Mas essa é outra coisa que não tem a ver com a criação da arte. É uma outra faceta da nossa relação social, porque cada artista é várias coisas, mas a arte não tem em si mesmo, não é para ser transacionada. Muitos dos objetos artísticos existem com outra funcionalidade do que não a transação comercial. Mais tarde, por interesse ou por gosto ou por necessidade, eles podem se tornar também objetos transacionáveis, mas a arte em si mesmo não é e não pode ser pensada como um objeto transacionável, na minha perspectiva pessoal. Há aqui uma outra pergunta que tem a ver com o CAC. Gostava mais de saber sobre o CAC. Não sei o que é que gostava mais de saber sobre o CAC, mas o Centro de Artes e Criatividade é um espaço, enfim, muito importante para a cidade de Torres Vedras. Neste caso, até diria que é importante pensar que construir um espaço como aquele, numa cidade com a dimensão de Torres Vedras, pelo menos daquilo que a gente conhece historicamente, não acontece mais do que uma vez por século, ou seja, criar um espaço com aquela dimensão numa cidade, como foi, por exemplo, criado o Centro Cultural de Belém em Lisboa, não é? Que tem uma dimensão maior que o evento do CAC, mas que é um espaço, enfim, podemos torná-lo alguma equivalência. Não se criará outro Centro Cultural de Belém em Lisboa num espaço de muitas décadas. E o CAC, em Torres Vedras, tem uma importância muito grande para a cidade, porque vem transformar a cidade, vem transformar a relação com a cidade com a encosta, vem transformar a relação com a cidade com a sua própria imagem de si mesma, vem, obviamente, permitir estudar as práticas do carnaval, as práticas da história da cidade, os grupos que formaram e que resistiram e que criaram o Teatro Cine, que criaram os cineclubes, que criaram um conjunto de resistências dentro da própria cidade, da cultura da cidade, que eram paralelos e estavam relacionados com o Carnaval, mas que também estão a ser estudados neste âmbito. Por isso o CAC tem uma implicação para a cidade que eu não consigo entender como é que em grande parte da inteligência e daquilo que é as forças políticas e não só, e dos intelectuais, das pessoas, dos artistas, muitos que estão na relação com a própria cidade e não só, acham que o CAC é apenas e só uma espécie de elefante branco ou de espaço sem uma relevância muito grande para uma cidade que na sua atividade contemporânea tem necessidade de se confrontar consigo próprio e de crescer.
Claro que não há uma solução para o CAC imediata, claro que não se percebe como é que isto é feito, claro que isto vai levar tempo, claro que é importante perceber que é preciso ter muita gente envolvida, exposições, festivais, acontecimentos, concertos, músicas, enfim, residências, trabalho como estamos a fazer agora com o Festival de Novas Invasões, etc. Há um conjunto grande de atividades que o CAC está a propiciar, que vamos aprender a fazer melhor, aprender a fazer diferente, mas o CAC é um sítio de aprendizagem da cidade para com a cidade e para com os cidadãos na sua relação com a cidade. E esse lado eu acho que é muito importante que o CAC, porque chama-se Centro de Artes e Criatividade. Na verdade, não podia ser mais feliz. Foi, eu sei que muita gente e muito daquilo que são uma forma, enfim, mais conservadora de ver a cidade dizia que seria Centro de Artes e do Carnaval, mas isso não foi permitido por causa da questão dos fundos e foi obrigado a mudar o nome para Centro de Arte e Criatividade para ser mais generalista. Mas ainda bem, porque na verdade o Centro de Arte e Criatividade envolve o Carnaval e tudo o resto que está à volta de uma cidade como Torres Vedras, que se quer contemporânea, solidária, fraterna, capaz de ser acolhedora e ser criativa. E acho que isso, o CAC tem uma função extraordinariamente importante para a cidade de Torres Vedras e para o Conselho e para o território do Oeste, e que eu acho que está a dar os primeiros passos, ainda é um bebé pequenino, mas que é um sítio muito importante e mais do ponto de vista simbólico, é importante perceber que o Centro de Arte e Criatividade nasceu num local que era um matadouro, e por isso, mais esta ideia da morte e da ressurreição, é muito importante, porque na verdade isso também é um processo de criatividade. A criatividade implica esquecer ou morrer um hábito antigo para aparecer uma nova luz, uma nova ideia sobre as coisas. E o CAC, na verdade, vem com essa bênção, com essa capacidade de trazer novas ideias, novos espaços para um sítio que era um sítio onde na verdade era um matador. Acho que não podia ser mais feliz a transformação desse espaço num espaço de criatividade. Muito bem. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Obrigada. Creio que não até há mais já. perguntas, portanto, acho eu. Obrigado, Joana. Sim. Ok, muito obrigado a todos. Obrigada a todos, Fantástico. obrigada Um abraço, aos presentes e aos que estiveram a assistir-nos pelo Instagram, e voltamos no próximo mês, provavelmente, com outro convidado. Obrigada, João. Obrigado. Foi Obrigado, ótimo. Ana. Obrigado, Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado, Rama.